Nós estamos diante desse texto rico em lições para nós, para nossas vidas. O texto que fala de uma pesca maravilhosa realizada pelos discípulos quando atenderam à palavra de Jesus. E é sobre isso que nós queremos pensar nessa noite. A palavra de Pedro, em resposta à ordem que Jesus deu a ele, foi essa: segundo a tua palavra, ou na nossa tradução diz, sob a tua palavra. É sobre isso que queremos pensar nessa noite. Sob a tua, não é sobre, é sob a tua palavra, segundo a tua palavra, ou seja, de acordo com a tua palavra. Nós vemos que nesse relato destaca-se a figura de Pedro. Pedro foi um pescador, um homem simples, um homem humilde, pescador de uma região ali conhecida como Galileia, e juntamente com outros, seu irmão André, se você ler o relato de Mateus, vai dizer que André também estava nessa cena. O relato de Lucas enfatizou Pedro, Tiago e João. E havia outros mais que ali estavam na lida da pesca. Eles haviam passado toda a noite pescando. E depois eles se deparam com Jesus. Mas observe, meus amados, Pedro foi um homem simples, um pescador, e Jesus o transformou num grande líder. Um dos principais líderes. Pedro não era o único líder, o principal líder, ou como alguns querem afirmar, o primeiro papa. Nada disso, a Bíblia não ensina nada disso. Pedro era um dos líderes ali do colégio apostólico, juntamente com Paulo, juntamente com Tiago e com outros apóstolos. Pedro era um dos líderes ali. E nesse momento aqui em que nós nos encontramos, Pedro ainda não era aquele Pedro líder, aquele Pedro amadurecido. Mas, amados irmãos, Pedro foi aquele homem que atendeu a palavra de Jesus, e por isso Deus o transformou num instrumento precioso para a sua obra, para abrir a porta do Evangelho, tanto a judeus quanto a gentios. O pastor Hernando Dias Lopes, falando sobre esse texto aqui, ele disse que Jesus tirou Pedro de detrás das redes e fez dele um pescador de homens e um pastor de ovelhas. Quando nós entramos no texto, nós observamos nos primeiros versículos uma multidão que ia para ver Jesus, para ouvi-lo. Você pode permanecer com sua Bíblia aberta no texto e observe que o primeiro verso diz: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Veja, irmãos, a multidão estava apertando com Jesus, e o texto nos diz que eles queriam ouvir a palavra de Deus. Nós vamos encontrar as multidões em alguns momentos dos evangelhos procurando Jesus porque queriam ser curados de doenças, porque queriam que Jesus expulsasse demônios, ou porque queriam ser alimentados. Jesus chegou a censurar certa vez as multidões e disse: vocês me procuram porque eu alimentei vocês, eu saciei a fome de vocês. Mas aqui não. Nesse momento, nesse episódio, nessa passagem, o texto vai nos dizer que aquela multidão estava procurando Jesus porque queria ouvir a palavra de Deus. E aqui nós já podemos tirar uma primeira lição para nós. Por que é que nós estamos aqui hoje? Por que você chegou aqui? Nós precisamos estar aqui ávidos, buscando a palavra de Deus.
Observe, irmãos, o texto nos diz que Pedro estava junto aqui com Tiago e João. O verso 10 vai dizer que Tiago e João eram sócios de Pedro nessa empresa, né, de pesca, a qual eles trabalhavam ali naqueles dias. É claro que nós não podemos comparar com a indústria da pesca dos dias de hoje. Tudo dentro do seu contexto, dentro de uma época, dentro do seu tempo. Mas eles estavam ali juntos. O verso 5 vai nos dizer que eles haviam passado a noite inteira tentando, mas não haviam apanhado nada. Voltavam do trabalho de toda uma noite exaustos. Estavam ali encerrando seus trabalhos. Nos diz o texto que eles estavam lavando as redes. No versículo 2 vai dizer isso. Eles estavam voltando, ou seja, haviam voltado, estavam lavando as redes para guardar e ir descansar, porque a gente poderia dizer, né? Depois de uma noite toda trabalhando, ninguém merece, né? Vamos descansar durante o dia. Então, vamos guardar aqui as nossas redes e vamos descansar. Nisso, Jesus aparece. Chega para eles e diz: olha, verso 3. Jesus fala diretamente com Pedro. Interessante, irmãos, que tinha mais gente ali. Tinha Tiago, tinha João, André, outros mais, porque o texto vai nos dizer que havia outros, verso 9, todos os seus companheiros. A impressão que esse texto nos dá é que tinha mais gente, tinha mais barcos. Mas Jesus olha para Pedro e diz: é o seu, é você que eu quero. Pedro, que no próprio texto ele também vai ser designado como Simão. Simão Pedro, é a mesma pessoa. Pedro, eu quero o seu barco. Afasta esse barco um pouco da praia e eu vou ficar ali nesse barco. Observe, irmãos, que naquele lugar, agora diante de uma multidão, Jesus usa o barco de Pedro, fazendo, né, quem sabe daquele barco a sua plataforma para pregar o evangelho, um púlpito, uma plataforma para que ele pudesse se elevar diante daquela multidão que estava na sua frente. E o texto aqui nos diz que eles estavam junto ao lago de Genezaré. O lago de Genezaré é o mesmo que a gente conhece por Mar da Galileia. O Mar da Galileia, como nós já explicamos para os irmãos aqui em outros momentos, mas queremos lembrar, é um grande lago. Ele mede cerca de 14 quilômetros de largura por cerca de 22 quilômetros de comprimento. É um lago enorme. Ele está de um lado ladeado pelas colinas, pelas montanhas da Galileia, e do outro lado as chamadas colinas ou montanhas de Golã. Então ele fica no meio de dois conjuntos de montanhas. E isso fazia com que muitas vezes os ventos fizessem levantar ondas fortes e pesadas, ondas bravas e graves. Mas nem todo o tempo isso acontecia, porque eu sempre ficava pensando: como é que Jesus está na beira da praia? Porque a gente sabe que a praia é barulhenta, né? Vem muito vento, muitas ondas o tempo todo. Mas nos momentos em que os ventos eram favoráveis e não criava mais grandes ondas, aquilo ali tornava-se um lago bem tranquilo, como diz o hino do grupo Logos, né? Calmo, sereno e tranquilo. E é bem provável que essa fosse a situação no momento em que Jesus sobe no barco de Pedro para ensinar aquela multidão. O Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, também é um tanto baixo, né? Ele está a cerca de 220 metros abaixo do nível do mar. Então toda essa geografia
transforma esse grande lago num ambiente que ora ele parece um lago de fato, ora parece uma praia porque está muito bravo. Por isso tem momentos que os evangelhos vão chamar ele de Mar da Galileia, e em outros momentos vão chamá-lo de Lago de Genezaré. Mas é ali que Jesus está, em cima daquele barco, para pregar o evangelho. E depois de pregar o evangelho, o texto vai nos dizer, verso 4: quando ele acabou de falar, então seguramente ele despediu as multidões. Ele acabou de falar e despediu as multidões, e ele deu uma ordem a Pedro. Ele dá uma ordem, ele diz: lançai as redes, faze-te ao largo, ou seja, vai para o meio do mar e lança as tuas redes. Observe, meus irmãos, no meio de todos ele se dirige a Pedro. Embora que todos estão juntos e aparentemente Pedro não vai sozinho, mas ele dirige-se a Pedro e dá-lhe a ordem. Jesus tinha um propósito específico de trabalhar na vida de Pedro. Eu queria que você pudesse pensar um pouco, você que está me ouvindo, você que está aqui. Quem sabe você ainda não experimentou esse trabalhar de Deus na sua vida. Quem sabe você ainda está naquele processo, ouvindo o evangelho. Talvez você esteja ouvindo pela primeira vez, talvez você já esteja ouvindo há bastante tempo, talvez você já esteja familiarizado com o evangelho, acostumado. Mas eu quero dizer a você que Deus está trabalhando na sua vida, assim como Ele está trabalhando na vida de Pedro, porque nós vamos ver o resultado daqui a pouco. Depois que Jesus faz a obra completa. Observe, amados, Pedro era um pescador experiente, embora nós já falamos que Pedro era um homem simples, um homem humilde, um pescador, mas no que diz respeito à pesca e a experiência da pesca, Pedro era um homem experimentado, um homem que conhecia cada detalhe, cada pormenor daquele lago ou daquele mar, daquele instrumento de pesca que ele tinha, o barco, as redes, o momento, o lugar onde jogar a rede, onde realizar a sua pesca. Ele vivia disso. Essa era a atividade de Pedro, o meio de sobrevivência dele, como a gente diria hoje nos nossos dias. Esse era o ganha-pão de Pedro. E Jesus então dá uma ordem a Pedro: vai ao largo, lança-te ao mar e joga tuas redes e vai pescar. Eu fico imaginando, meus irmãos, o que Pedro pensou naquele momento. Imagine, você é um profissional experimentado na sua área, e aqui nós temos profissionais de todas as áreas possíveis aqui em nosso meio. E alguém chega para você, você que é um experiente, uma pessoa experiente naquilo que você faz. Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro. Ele aprendeu com seu pai a carpintaria. Aí imagine que chega alguém para você que não tem experiência e diz: olha, tu está fazendo errado, faz assim, que vai dar certo. Foi mais ou menos o que aconteceu com Pedro ali. Pedro, um homem experiente, uma pessoa que sabia o que estava fazendo, experimentado, calejado, passou a noite toda e não apanhou nada, e Jesus chega e diz: vá agora e lance. Veja, irmãos, a resposta de Pedro, verso 5: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele disse: Senhor, a gente não pegou nada.
Trabalhamos a noite todinha. E outra coisa, né? Por que Pedro estava pescando a noite toda e não durante o dia? O pescador sabe a hora e o lugar onde ele vai encontrar. Então Jesus chega depois de uma experiência frustrada, porque imagine, meus amados irmãos, o que é você experimentar naquilo que você faz e depois de você trabalhar uma noite toda e não conseguir nada, você sai dali frustrado, decepcionado, triste. Ele não tinha nada para vender, né? Ele pescava para vender e sobreviver, mas naquela noite ele não tinha nada, então naquele dia ele não ia ter a mercadoria para vender, para trabalhar, para negociar. E Jesus chega e diz: faça assim, vá lá, lance a rede. Pedro poderia ter dito: assim, o que é que tu entende de pesca? Essa é a hora adequada para pescar? A hora adequada já passou, a gente já estava pescando. Esse é o lugar adequado, esse é o momento. Nós já fizemos isso, mas não deu certo. Então, amados irmãos, agora observe que parece que ao mesmo tempo, né, essa é a impressão que a gente tem aqui do texto, ao mesmo tempo em que Pedro está desconfiado, ele está sem acreditar naquilo que Jesus está mandando ele fazer. Eu vou ter que fazer isso mesmo. Mas ao mesmo tempo ele diz: mas segundo a tua palavra, ou sob a tua palavra, lançarei as redes. Pedro está entre a cruz e a espada, né? Ele está na dúvida, mas em um dado momento ele atende a palavra de Jesus. E ele usa uma palavra aqui, irmãos. Ele diz assim: mestre. Essa palavra mestre que ele usa para Jesus é uma palavra específica. Nós vamos ver Jesus sendo chamado de mestre em outros lugares dos evangelhos, em outras passagens. Mas a palavra no original, que foi usada e traduzida aqui por mestre, é única. Ela só é usada aqui, nesse texto. Somente Pedro usou essa palavra. E essa palavra traz a ideia de uma autoridade extremamente superior. A ideia que a palavra que Pedro usou aqui, ela traz a ideia de uma palavra ou de uma autoridade e que ninguém pode nem pensar em contestar. A autoridade mais alta possível. Porque há autoridades e autoridades, né? Tem autoridades que você obedece, mas nem tanto. Tem outras que você obedece, mas fica reclamando e achando ruim. Tem outras que você desobedece. E tem aquelas que você não pode nem pensar em não obedecer. Foi essa a palavra que Pedro usou aqui. É a ideia de uma autoridade em quem você não pode nem pensar em desobedecer. Então, Senhor, mestre, a gente vai fazer isso. A grande questão aqui, amados irmãos, é a atitude de Pedro diante do que Jesus mandou ele fazer. Ele obedeceu. E o milagre aconteceu. Veja que os evangelhos vão descrever muitos dos milagres de Jesus. Esse é um dos milagres que Jesus realiza. E nós observamos que diante da palavra de Jesus e agora diante da obediência do apóstolo, que ainda não era apóstolo aqui, isso aqui faz parte do chamamento de Pedro. Pedro estava sendo trabalhado, estava sendo chamado, estava sendo lapidado. Então ele obedece e o milagre acontece. O texto vai nos dizer, no verso de número 6: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los.
E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, ou seja, a ponto de quase afundar. O barco quase que não consegue comportar, eles tiveram que chamar, na verdade o barco não estava conseguindo comportar, chamaram outros e os outros trouxeram outros barcos e quase ainda que afunda, de tanto peixe que tinha, as redes estavam se rasgando. O milagre aconteceu, algo que eles jamais tinham visto diante deles. Diante disso, meus amados, uma convicção tomou conta de Pedro. O verso 8 diz: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Observe, irmãos, aquele resultado extraordinário que os discípulos ali presenciaram não foi um incidente qualquer, não foi um acaso. Não é que por acaso ia passando um grande cardume de peixes e coincidentemente na hora que Jesus mandou lançar as redes, os peixes estavam passando e eles acertaram nesse grande cardume e pegaram. Não foi isso. Não é como aqueles que tentam negar os milagres de Jesus ou os milagres da Bíblia, dizendo que foi acaso, dizendo que foi sorte, dizendo que foi alguma coisa assim, que aconteceu acidentalmente. Não, foi Jesus que realizou aquilo. E agora Pedro tem a convicção de que ele não está diante de uma pessoa qualquer, ele tem a convicção de que ele está diante de um poder sobrenatural. Então ele é impactado por aquele acontecimento, por aquele milagre. Ele é transformado. Ele reconhece a majestade de Jesus. Ele olha para dentro de si mesmo, não como um pescador. Eu vou fazer um trocadilho aqui. Pedro olha agora para dentro de si mesmo, não como um pescador, mas como um pecador. Olha o que ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ele não disse eu sou pescador, ele disse eu sou pecador. Retira-te de mim, Senhor. Ele reconhece que ele está diante de Deus. Ele reconhece que ele está diante da autoridade sobrenatural. Ele reconhece que está diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele reconhece que está diante daquele que tudo pode. E ele diz: retira-te, eu sou pecador. Pedro aqui foi apanhado. Ele saiu para apanhar peixes. E quando voltou, ele tinha sido apanhado. Ele saiu para pescar com sua rede. Mas quando ele voltou, ele tinha sido pescado pela rede de Jesus. Eu acho muito bonito uma palavra que tem no Antigo Testamento, uma palavra de um dos profetas que diz assim: com laços de amor eu te atraí. Laços de amor. É assim, meus amados, que Deus atrai o pecador. Pedro então agora muda a sua atitude. Senhor, retira-te de mim, eu sou pecador. Ele reconhece quem ele é. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você não tiver essa convicção, enquanto você não fizer essa confissão diante de Deus, você não vai ser transformado. Você precisa reconhecer que você é pecador e que você precisa desesperadamente da misericórdia de Deus. Você precisa reconhecer que você nem é digno de estar diante de Deus. É isso que toma conta de Pedro, é essa convicção. Ele se convence, ele se torna convicto de que ele não tem condições de permanecer diante de Jesus, porque Jesus é Deus. E um homem pecador, o pobre pecador não pode estar diante de Deus, porque Deus é santo.
Na presença de Deus, só pode existir santidade. É interessante que nos dias em que nós vivemos, as pessoas têm brincado com Deus. As pessoas brincam de dar ordem a Deus. As pessoas dizem que elas é quem determina o que Deus tem que fazer ou não. As pessoas dizem que chama Deus é igual a mim, né? Tem músicas por aí que dizem assim: eu quero deitar no teu colo, eu quero calçar a tua sandália. Falando de Deus. Irmãos, nós estamos falando do Deus que é santo, que é tremendo, que toda a terra treme diante dele. Observe na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, verso 17. Veja o que é que acontece. Apocalipse capítulo 1, verso 17. O texto sagrado nos diz assim: quando o vi, veja, isso aqui é João que está falando, o apóstolo. Quando vi quem? Deus. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. O homem pecador, quando ele se encontra diante de Deus, é isso que acontece. Observe lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, Êxodo 20, e o verso 19. Êxodo 20, verso 19, diz assim: disseram a Moisés, aqui está falando do povo de Israel, disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus diretamente conosco, para que nós não morramos. Moisés recebeu a lei de Deus, ele subiu no monte, no Sinai, ele recebeu a lei de Deus, ele desceu. Aí o verso anterior diz que, o verso 18 diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou longe. O povo não tinha coragem nem de chegar perto do monte. E quando Moisés desceu, disseram a Moisés: olha, Moisés, é melhor que tu mesmo fale conosco, porque se Deus vier e falar com a gente morre. Deuteronômio, capítulo 25, o capítulo 5, melhor dizendo, e o verso 25. Olha o que é que ele diz: agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Por que é que o povo tem essa convicção? Porque eles reconhecem o pecado deles, eles reconhecem quem de fato eles são. É isso, irmãos, que acontece com Pedro. Pedro reconhece quem ele é, Pedro reconhece o seu pecado, e ele diz: Senhor, afasta-te de mim. Mas o melhor de tudo, amados, é que Jesus não atendeu o pedido de Pedro. Jesus não se afastou de Pedro, pelo contrário, Jesus chamou Pedro para perto de si. Jesus trouxe Pedro para perto dele. Olha o que é que Jesus responde a Pedro: não tema, daqui em diante eu te farei pescador de homens. Verso 10. Todos estavam espantados, todos estavam admirados, e Pedro faz aquela confissão, e Jesus disse: não tenha medo, não tema. Verso 10. Daqui em diante tu serás pescador de homens. Em vez de Jesus ir embora e deixar Pedro lá, Jesus disse: agora você vai andar comigo, agora você vai estar comigo, e eu vou fazer você um pescador
de homens. Observe, irmãos, é Jesus quem nos chama, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos usa como um instrumento eficaz nas suas mãos. Pedro agora vai mudar de vida. O texto vai dizer no verso 11 que eles arrastaram as redes, arrastaram os barcos, melhor dizendo, deixaram lá na beira da praia os barcos. O texto diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Agora Pedro, Tiago, João, André, mas de forma mais específica esses três, que são aqueles que estão no ciclo mais íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João. Eles agora serão pescadores de homens. Eles agora não vão mais se preocupar com o seu negócio. O negócio deles agora não é financeiro. O negócio deles agora é espiritual. O negócio deles agora é trabalhar para pescar homens perdidos e arrancá-los do inferno, arrancá-los da perdição, arrancar os perdidos das garras de Satanás. Amados irmãos, isso é um trabalho glorioso, é um trabalho que não há dinheiro no mundo que pague, que possa comprar. Observe que para Pedro, a partir desse momento, Pedro, Tiago, João, o dinheiro não é agora o mais importante. Eles não estão preocupados com o lucro, agora eles estão preocupados em ganhar almas para Jesus. E essa deve ser a preocupação de todo crente. Às vezes a gente é um pouco egoísta, um tanto egoísta. Já estou salvo, tá bom demais. Quem quiser que faça como eu fiz, escute e se converta. Mas observe que o ensino da palavra de Deus é que nós devemos nos preocupar com as coisas de Deus. A Escritura vai nos dizer que nenhum soldado que foi arregimentado pode viver sem se preocupar com aquilo que aquele que o arregimentou tem para resolver. Nenhum soldado pode entrar numa guerra para lutar sem suas armas. Nenhum soldado pode entrar numa guerra para lutar e se engajar naquela luta e para vencer aquela batalha. E nós vivemos numa luta. Nós vivemos numa batalha. Esse mundo é uma grande luta, uma grande batalha. E nós estamos envolvidos nesse trabalho. Jesus transforma Pedro num pescador de homens. E veja, amados, tudo isso aconteceu porque Pedro disse: Senhor, segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes. Eu vou fazer o que tu estás me mandando fazer. Então agora ele vai se tornar um pregador. E vai continuar sendo um pescador. Mas agora um pescador de almas. Me chama muita atenção, irmãos, me chama muita atenção a história da igreja primitiva relatada lá em Atos dos Apóstolos. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, sobre os crentes que estavam ali, reunidos, naquele dia de Pentecostes. E o Espírito Santo então desce sobre aqueles crentes, e eles são cheios de poder. E eu não estou me referindo aqui a quem sai gritando, pulando, e não é nada disso. Eles receberam poder para pregar o Evangelho, para anunciar Jesus. Então ali naquela situação, diante de toda aquela multidão que ali estava, Pedro prega um sermão. Pedro vai pregar o seu primeiro sermão, depois da descida do Espírito Santo, depois que eles foram tomados pelo poder do Espírito. Então ele prega aquele sermão, e ao final daquele sermão nos diz a Escritura que 3.000 homens
se converteram. 3.000 homens. Irmãos, eu fico imaginando como é uma coisa dessa. Hoje eu estou aqui falando para aqui, né? Eu não sei quantos estão acompanhando a transmissão, mas aqui, pouco mais de 100 pessoas, mas acredito que não chega a 150 pessoas. Mas eu estou aqui, paramentado, equipado, um microfone potente, todo mundo está me ouvindo. Eu fico imaginando como foi que Pedro falou. Veja, 3.000 se converteram. Quantas pessoas ouviram a pregação de Pedro? É disso que Jesus está falando aqui. Doravante, tu serás um pescador de homens. Depois de alguns dias, Pedro prega de novo, um segundo sermão. Aí o texto de Atos vai nos dizer que esse número, que antes era de 3.000, chegou a 5.000. Veja, irmãos, 2 sermões pregados, 5.000 homens convertidos. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Doravante, tu serás um pescador de homens. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de vacas magras. Quantos sermões a gente prega hoje para que se converta uma pessoa? Eu sei que isso não aconteceu todas as vezes que Pedro pregou, né? Com certeza Pedro pregou muitas outras vezes, e é claro que não teve esse mesmo resultado. Ele pregou a primeira vez 3.000, a segunda vez mais 2.000, chegando a 5. Isso não aconteceu todas as vezes. Mas você pode observar, você pode enxergar, olhar para o tempo que nós estamos vivendo e perceber que tempos esses que nós estamos vivendo, tempos de escassez espiritual. Não estou pensando aqui em questões materiais. Nós estamos vivendo tempos de escassez espiritual. O que é que nós precisamos? Nós temos a palavra diante de nós. Nós temos recursos. Nós temos condições. Será que não está faltando que a gente faça um pouco como aqueles discípulos fizeram e que a gente dê um pouco mais de atenção às coisas de Deus? Eu sei, meus irmãos, que nem todo mundo vai poder se transformar num missionário em tempo integral e parar de trabalhar e largar tudo. Se todos os irmãos que estão aqui decidissem fazer isso, como era que a gente ia fazer para o sustento da igreja? E é claro que Deus não espera que todo mundo que está aqui faça isso. Mas será que nós não estamos precisando nos doar um pouco mais? Nos esforçar um pouco mais? Confiar um pouco mais? Veja, irmãos, qual é a palavra de Pedro? Sob a tua palavra. Será que nós estamos levando isso a sério? E estamos dizendo isso diante de Deus: Senhor, eu estou aqui, faz o que tu quiseres, porque sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Eu quero concluir, meus amados irmãos, trazendo algumas aplicações. Apenas algumas, porque é claro que nós poderíamos extrair muitas outras e passaríamos muito tempo aqui fazendo isso, mas eu quero extrair algumas aplicações aqui para nós. E a primeira delas, meus amados irmãos, é que nós precisamos entender que a palavra de Cristo é a regra suprema do cristão. A palavra de Cristo é a autoridade máxima do cristão. No momento em que nós nos tornamos cristãos
de verdade, de fato e de verdade, no momento que nós somos salvos em Cristo Jesus, nós também nos tornamos servos de Cristo Jesus. Jesus só pode ser o teu Salvador se Ele também for o teu Senhor. Jesus não vai salvar aqueles que não se submetem a Ele. Jesus não vai salvar aqueles que Ele não pode comandar. Nós precisamos, irmãos, ter isso em mente. Sob a tua palavra, eu estou debaixo da tua palavra, eu obedeço a tua palavra. Nós precisamos entender isso, amados, e conhecer qual é a palavra de Deus, a vontade do nosso Mestre. Não podemos negligenciar isso. Isso é desobediência. Quando nos recusamos a obedecer, e muitas vezes tem gente que se recusa a aprender. Não, isso aqui eu não quero aprender não, porque se eu não aprender eu não preciso obedecer. Isso é pecado deliberado, isso é desobediência. Todo servo de Cristo precisa aprender de Cristo, precisa saber qual é a vontade de Cristo para a sua vida, e quando souber tem que fazê-lo. A palavra de Cristo é a nossa lei suprema. E em nossa vida, meus amados irmãos, nós precisamos dizer sempre: Senhor, segundo a tua palavra. A nossa dificuldade é que nós vivemos a nossa vida muito desassociada da palavra, muitas vezes. A gente resolve os problemas, a gente faz as coisas, a gente decide, a gente toma as decisões necessárias e muitas vezes não consultamos a palavra de Deus, não consultamos a vontade de Deus. Nós precisamos viver segundo a palavra de Deus. E devemos fazer isso em todos os momentos, especialmente, meus amados, quando a nossa própria razão estiver confusa, estiver nos confundindo. Muitas vezes, irmãos, a nossa razão nos confunde. Você sabia disso? Muitas vezes a nossa razão nos confunde com respeito às grandes verdades do Evangelho. Há coisas, meus amados irmãos, que são reveladas nas Escrituras e que nós não conseguimos entender. Às vezes vai levar um tempo para entender. E às vezes a gente nunca vai entender algumas coisas. Mas sabe o que é que a gente tem que dizer? Senhor, eu não consigo compreender isso. No entanto, eu creio, porque está na tua palavra. Há coisas que estão reveladas nas Escrituras e que são difíceis de entender. Mas é nesses momentos, meus amados irmãos, que nós precisamos dizer: Senhor, eu posso não entender isso. Veja, Pedro não entendeu a palavra de Jesus. Quando Jesus disse: Pedro, vai, lança de novo tuas redes. Pedro não entendeu aquilo. Mas Senhor, passei a noite toda fazendo isso. Mas eu estou mandando você, vá fazer. Essa é a minha palavra. Pedro disse: tá bom, Senhor, não estou entendendo nada. Isso não está fazendo sentido para mim. Mas segundo a tua palavra, eu vou fazer. Meus amados, a gente precisa fazer isso. Se há algo que nós não conseguimos entender com a nossa razão, mas está revelado na Escritura, qual é a nossa atitude diante de Deus? Senhor, eu posso não entender isso aqui, mas segundo a tua palavra, eu creio, eu obedeço. Nem sempre vamos compreender os desígnios de Deus, mas precisamos crer naquilo que Ele nos revelou. Precisamos dizer segundo a tua palavra, quando a ordem de Cristo parece contrária ao que é normal. Às vezes a ordem de Cristo parece contrária ao que é normal, aquilo que é a nossa experiência. Veja, a ordem de Cristo a Pedro era contrária à experiência de Pedro. Pedro já estava guardando azeite, não era mais hora de pescar. Jesus disse: é agora. Pedro disse: eu obedeceu. Amados, nem sempre será fácil obedecer a palavra de Cristo. Se você já é crente, você precisa ter consciência disso.
E eu sei que você tem experiência disso. Nem sempre é fácil. E se você não é ainda, você precisa entender isso, antes de ser. Mas seja. Mas compreenda, nem sempre será fácil obedecer às ordens de Cristo. Nem sempre será possível compreender as ordens de Cristo. Haverá momentos em nossa vida em que nós vamos passar por situações difíceis, experiências dolorosas, mas que nós vamos precisar enfrentar tudo isso para obedecer à palavra de Cristo. Eu nunca me esqueço, e é um exemplo que fala muito ao meu coração. O exemplo de um pregador, um pastor, lá da Inglaterra, chamado John Bunyan, que foi preso por pregar a palavra. Não foi por outra coisa, foi porque ele pregava a palavra. Então ele foi preso, e foi dito a ele que se ele se comprometesse em não pregar mais, ele seria solto, seria liberto. E ele disse: se vocês me soltarem hoje, amanhã eu estou pregando de novo. E ele ficou 13 anos preso, deixando do lado de fora uma esposa passando necessidade e uma filha cega, numa época em que não havia benefício do governo para essas pessoas. Mas ele foi fiel, ele se manteve fiel à palavra de Deus. E durante esses 13 anos era dito a ele: se você se comprometer e assinar um termo se comprometendo que você não vai mais pregar, você é solto na mesma hora. Ele disse: se vocês me soltarem, no outro dia eu estou pregando. Até que depois ele foi liberto. Isso é convicção, irmãos. Será que a gente tem essa coragem? Essa convicção. E terminando, irmãos, obedecer à palavra de Cristo nos garante uma recompensa. Pedro obedeceu, e a recompensa veio. Eles fizeram uma pesca de forma que nunca tinha feito antes. O barco se encheu a ponto de afundar, as redes se rasgaram. Tudo isso porque obedeceram à ordem de Jesus. Portanto, amados, guardar os mandamentos de Jesus sempre trará uma grande recompensa para nós. Às vezes nós negligenciamos isso. E muitas vezes, por entendermos a verdade de que a salvação é pela graça e que nós não podemos fazer nada para ajudar na nossa salvação, então muitas vezes por conta disso a gente acaba se esquecendo de que nós também temos que obedecer a Jesus e que nós fomos salvos para as boas obras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz isso: Deus nos chamou, nos elegeu, nos salvou para as boas obras, para andarmos nelas. Portanto, irmãos, nós precisamos entender isso, obedecer à palavra de Cristo, sabendo que a recompensa virá, o galardão é certo. Precisamos entender que onde existir fé em Cristo genuína, onde a fé for genuína, haverá obediência à palavra de Cristo. E de todas as bênçãos que nós podemos receber, meus irmãos, a maior delas é a salvação eterna. Jesus transformou Pedro num pescador de homens. Pedro largou tudo, largou o trabalho, largou as redes, largou o barco, deixou tudo para lá e foi seguir Jesus. Ele foi recompensado, foi um grande pregador, um dos principais entre os apóstolos, um dos líderes da igreja.
teve o privilégio de ver tantas pessoas entregando suas vidas a Jesus, mediante a sua pregação. Temos 2 cartas aqui no Antigo Testamento, que foi ele que escreveu. Mas, amados irmãos, o mais importante de tudo isso aqui para ele foi a salvação que ele ganhou em Cristo Jesus. Que você possa meditar nisso, que você possa meditar nessas coisas. Se você não é um salvo em Cristo ainda, que você confie nele e diga isso: ó Senhor, eu posso até não estar entendendo direito o que esse pastor está dizendo, mas segundo a tua palavra, eu confio. Não é na palavra do pastor, não, é na palavra de Jesus, é na palavra dele. Segundo a tua palavra, aqui estou. Que ele nos abençoe, meus irmãos.